Bora estrear um quadro novo aqui, um chá pra conversar. Então, pega teu chá e vem comigo. A gente busca, na experiência do ser, um motivo pra existir, pra gente dizer, é válido estar aqui porque... E aí, muitas vezes a gente não consegue entender quais são esses motivos. Na religião a gente tem nortes, consolos, mas algumas vezes aquilo que é tradicional, que tá ali muito próximo da nossa cultura, da nossa cara, já não é suficiente. E a gente quer algo mais. Então você começa a tentar se entender a partir da astrologia ou a partir de outras coisas. E aí você começa a entender que alguns pontos se encaixam, assim. É bom conversar com pessoas que nos entendem, que não nos julgam, porque geralmente essas pessoas que estão procurando uma explicação, assim como você, vão ter uma mentalidade muito parecida e faz sentido estar com elas, conversar, porque você vai se sentir acolhido e, enfim, é muito bom, realmente. E você começa a perceber que tudo isso faz muito sentido. Mas dentro do misticismo tem muita explicação que quer ser científica e não é. E tem coisa que é fé e tem coisa que é ciência. Aquilo que se prova como ciência, que tem métodos e tudo mais, beleza, é ciência. Mas aquilo que eu entendo que dentro da minha fé eu vou buscar uma explicação lógica e científica, aí as coisas se misturam, né? E aí eu pego o quântico, eu pego agora o hype do neuro e começo a validar que aquilo que eu tenho fé é real. Uma vez eu escutei de um professor que tudo aquilo que a gente encontra na nossa fé é verdade. Já tudo que eu desacredito da fé do outro é mito. Então o ser humano ele precisa disso, ele vai se validando através dessas construções. E a gente vai dizendo, olha, isso aqui é real, isso aqui não. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E eu entendo quando muitas vezes a gente vai encontrar consolos e respostas e tudo mais dentro do misticismo. Eu acho que minha história pessoal, eu ainda não tô pronta para abrir, para dizer para vocês como é que tudo começou. Tem passagens interessantes, sim, mas eu não sei até que ponto eu posso me abrir aqui, né? Mas eu acho que tudo que meio que começou quando eu fui benzida numa mesa de sinuca. E depois disso, eu recebi um chamado. Deus falava comigo e eu tinha 4 anos. E eu entendia, e eu levei esse sentimento e aquelas palavras e todo o contexto pro resto da vida. E aí eu disse, não, vou ser evangélica. Mas depois de um tempo, aquilo já não fazia sentido pra mim. E aí eu comecei a procurar outras respostas pra outros caminhos e, enfim. Já tinha sido profetizado por um, sei lá, estranho aleatório do busão que um dia eu iria fazer isso. Ele olhou pra mim e falou, um dia você vai fazer. E aí eu pensei, não vou fazer. Eu jamais vou fazer. E corta pra anos depois, eu super fazendo. Eu super procurando respostas naquilo que não era Deus. E depois entendendo, não, mas Deus pode ser o vento, a chuva, e enfim. E comecei a recriar. E aí eu dizia, não, eu sou espiritualista, mas eu gosto disso, aquilo, outro. Mas tinham coisas que eu dizia, não, aqui eu não posso entrar, porque são saberes que eu sei que eles são reais, mas eles não são pra mim. E muito por isso que eu ainda tô frustrada, porque acabei me descobrindo dentro de uma ordem iniciática e não era isso que eu queria. Tudo aquilo que traz paz para o seu coração não precisa vir de algo oculto. A verdade é a verdade, e a verdade ela só é. É simples, é como quando a gente entra no relacionamento, pode ser de amizade, pode ser de namoro. Se uma coisa começa muito cansativa, talvez todo esse frenesi da paixão, dos primeiros encontros, se transforma em algo que não é pra você. E foi assim que eu me senti, sabe? E eu ainda gosto de muitos assuntos, eu ainda entendo muitos aspectos do que não é aquilo que eu escolhi seguir. Porque sim, foi uma escolha dizer, olha, eu até acho tais coisas interessantes, essas ferramentas, elas são interessantes mesmo, mas elas não são pra mim. E eu não tô criticando quem acredita em cristais, só que a gente tá dentro de uma crise ambiental. Mas alguém falando no YouTube sobre desastres ambientais a partir da exploração dos cristais por causa dos jovens místicos, foi um vídeo que me fez pensar. Como é que eu posso descobrir o transcendente se eu tô executando o meio ambiente? Pra mim não fazia nenhum sentido. E foi aí que eu comecei a questionar. Eu sei que não é só o jovem místico, é a humanidade no geral. Questionar é complicado, mas é a minha natureza e eu sempre preciso questionar. E eu vou. Sabe, eu fiz isso muitas vezes dentro da religião que eu aceitei seguir. Pra mim é uma linha lógica, mas ela também
transcende a lógica, sabe? Isso que eu consegui sentir vai para além da lógica dentro do cristianismo. Eu não tô dizendo pra você que eu tô certo e você tá errado. Eu não tô querendo te catequizar. E dentro daquilo que a gente busca, a gente deve também dar uma pausa, respirar e tentar se perguntar os porquês. Por que eu preciso, sei lá, que minha cartinha de Hogwarts chegue? E assim, cheguei aos 30, ela não vai chegar. Por que eu preciso de algo? Eu não tô falando pra você fazer juízo de valor e dizer que isso é bom e não é, isso é certo ou errado. Não é isso. Eu só tô te dizendo, pergunta pra você mesmo. Por quê? Sabe? Conversa com você mesmo. Conversa com Deus. Conversa com a sua lógica, com a sua fé. Por que eu preciso? Por que eu tô buscando? Na minha experiência, dentro da religião que eu sigo, né, dentro do cristianismo, é simples. Quando eu me questiono isso, eu tenho respostas. Mas quando eu me perguntava dentro do misticismo, tudo era muito absorto, tudo era muito subjetivo e não tinha uma resposta, além de que eu era um ser divino de luz e transcendia. Isso pra mim é tipo, não. Eu sou uma pessoa não romantizada, que tem erros e defeitos e por desde criança pensar nessas possibilidades dos meus erros e ficar revendo os meus erros, eu entendi que eu não sou esse anjo de candor, esse alecrim dourado, que eu tenho defeito sim. E, enfim, pra mim faz sentido quando algo me diz que eu não sou, sei lá, perfeita, porque eu realmente não sou. Eu acho que sim, a gente perde às vezes o foco da experiência humana tentando buscar no subjetivo aquilo que é do subjetivo. E para pra pensar, se existe algo no subjetivo que quando a gente sai desse plano, a gente acessa, por que eu vou ficar insistentemente tentando ver aquilo que é oculto desse outro plano? Não faz sentido. Porque eu só vou ser eu uma vez. E se é verdade que quando eu transcendo, eu toco nesse subjetivo, então quando eu chegar lá eu descubro. Mas pra mim faz sentido que essas respostas estão muito ali pra mim quando eu abro a Bíblia. E quando eu vejo que as coisas não são a partir do meu ponto de vista. Porque o mundo, ele já era mundo antes de eu nascer. Então, ele não se fez pra mim. Então, não é tudo a partir do que eu penso. Essa visão egóica de que eu sei tudo e as coisas são do meu jeito, não vai me levar pra lugar nenhum. E eu realmente tenho o desejo de crescer, mas eu também sou egoísta. E eu tenho que moldar isso. Eu não posso ficar tão autocentrada pensando que tudo começa e termina em mim. Se eu ficar dentro dessa visão, eu não tô fazendo nada, sabe? Eu só vou estar alimentando o meu ego. Então, pra mim não serve. Não faz sentido. Se pra você faz, tudo bem, são os seus caminhos. Mas dentro do que eu entendo pra mim, eu preciso, não de validação, preciso entender quais são os meus erros e quais são os meus acertos. E não vai ter pedra filosofal que vai me fazer transcender e virar uma pessoa melhor. Eu gostaria, mas pelo que eu entendi da vida, não é assim que funciona. E, enfim, eu espero que você tenha dialogado de alguma forma. Esse podcast, minicast, tenha feito sentido. Se você tem algo pra comentar, pode ser discordando também. Vou ficar muito feliz que, de forma respeitosa, você comente aqui. Agora, deixa eu ir lá que acabou o chá. E até a próxima.